Irmãos e irmãs, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui de Campinas, a Casa Espírita que já está completando 75 anos e que em todas as segundas-feiras realiza a sua reunião pública. Nesse período de pandemia, nós estamos fazendo de forma virtual, mas a espiritualidade nos coloca todos em uma só frequência espiritual, numa só frequência energética. Antes de iniciar a nossa reunião propriamente dita, eu gostaria de lembrar aos amigos que a Federação Espírita do Estado de Goiás está promovendo no próximo dia 26 o Café com Amigos, que é uma reunião das casas espíritas em uma confraternização, estudando temas online, com palestras interessantes acerca da presença da juventude no centro espírita, da evangelização, a família e o espiritismo, e de gestões dos centros espíritas. As oficinas serão virtuais, como eu já disse, e você deve fazer a sua inscrição. Não há taxa nenhuma para ninguém participar. Você pode se informar pelo telefone 3945-4966, 3945-4966 e fazer a sua inscrição. E agora, para a gente preparar o nosso ambiente para começar bem a nossa reunião, vamos harmonizar o nosso ambiente com a harmonia da música. E eu convido o nosso irmão Esdras para fazer esse trabalho para nós, executar a canção de harmonização do nosso ambiente. Esdras. Muito obrigado ao irmão Esdras, e com esse ambiente plenamente harmonizado, nós convidamos a irmã Marli para proferir a oração de abertura da nossa reunião pública dessa noite. Marli. Boa noite a todos. Vamos nos preparar para a prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos para a realização de mais uma reunião. Agradecemos, Senhor, o podermos participarmos deste banquete espiritual. E rogamos, Mestre, que o Senhor nos envolva na sua paz, na sua luz, que possamos, Jesus, nos fortalecer nos seus ensinamentos e no seu amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o
poder e a glória para sempre. Mestre Jesus, com esta prece, nós pedimos a Tua permissão para iniciarmos a reunião desta noite na Tua doce e santa paz, hoje e sempre. Assim seja. Muito obrigado, Marli. E hoje nós temos como palestrante uma palestrante da casa. Isso é muito bom, né? A palestra hoje será feita por uma irmã que todos nós conhecemos e que trabalha na casa há muitos e muitos anos, desde a infância. A nossa querida William Meire, que já está com a palavra. Boa noite, amigos. Tudo bem? Espero encontrar todos vocês com saúde, confiantes em Deus. Estamos aqui novamente, estudando o Evangelho, o Espiritismo. E essa noite em especial, nós escolhemos o tema o bem e o mal. Lembrando, dessa pandemia, deste cenário que nós estamos vivendo, onde está bem nítido, o bem e o mal. Pessoas se solidarizando com as outras, cestas básicas, ajudando, distribuindo máscaras, pensando na outra pessoa, e outras pessoas superfaturando medicamentos, superfaturando máscaras, superfaturando luvas, superfaturando aparelhos, aparelhos para salvar vidas, respiradores, enfim, muitas pessoas aproveitando seus interesses pessoais para se melhorarem, ao mesmo tempo muitas pessoas também trabalhando no bem. Então, diante desse cenário do bem e do mal, que está muito nítido nesse momento nosso, a gente escolheu o tema o bem e o mal. Esse tema o bem e o mal, nós vamos pegar o apoio, do Livro dos Espíritos. Lá no livro 3, no capítulo 1, fala sobre o bem e o mal. A primeira pergunta, que é a 629, o Allan Kardec perguntou sobre a moral. A primeira pergunta que ele fez foi: que definição se pode dar da moral? A moral, os espíritos responderam, a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos, porque então ele observa a lei de Deus. Então, a moral, ela tem a ver com a nossa evolução espiritual, Se nós preservamos uma moral, se nós estamos preocupados com honestidade, com paciência, com a caridade, de sermos um homem de bem, nós estamos mais evoluídos moralmente falando. As pessoas, os espíritos, que não se preocupam com a moral, eles acham que no momento de pandemia, por exemplo, se sobressair em questões financeiras é uma coisa normal, é uma vantagem, independente que tenha outras pessoas morrendo, independente que tenha pessoas adoecendo, Ele visa o interesse pessoal dele. Mas por quê? Porque são espíritos que não estão evoluídos moralmente falando. Então a moral, ela tem tudo a ver com o bem e com o mal. Se nós formos procurar no dicionário o que é o bem e o mal, a gente vai encontrar a seguinte definição: bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Está lá no dicionário. E o mal é tudo que é prejudicial ou fere, o que concorre para o dano ou a ruína de alguém ou algo, o que é nocivo para a felicidade ou bem-estar físico ou moral. Então, isso é que o dicionário traz para nós sobre o bem e o mal. Continuando aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 630, o Allan Kardec pergunta: como pode distinguir o bem e o mal? Como é que nós vamos saber o que é o bem e o mal? Os Espíritos responderam: bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus.
e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Ou seja, muito simples e claro, né? O que é de acordo com a lei de Deus é bem. O que se afasta da lei de Deus é o mal. Qualquer pessoa consegue entender o que é o bem, o que é o mal. Isso é uma definição que ela serve agora, vai servir depois. Ela é uma resposta que vai ser para qualquer pessoa entender. Qualquer grau evolutivo vai entender bem o que é o mal, de acordo com o Espiritismo, de acordo com as respostas dos Espíritos. Aí o Allan Kardec segue. O homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é o bem e o que é o mal? Será que nós, por nós mesmos, damos conta de saber o que é o bem e o que é o mal? Vamos retomar aqui só um pouquinho antes dessa pergunta. Foi falado que bem é tudo que é de acordo com a lei de Deus e que o mal é tudo que se afasta da lei de Deus. Então, vamos voltar lá naquela pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 621. Onde é que está escrita essa lei de Deus? Que livro, que caderno, aonde está escrita essa lei de Deus? Né? Só que todos nós sabemos a resposta, que a lei de Deus está escrito na nossa consciência. Nós já viemos com essa lei dentro de nós, está lá na nossa consciência. Tanto que quando a gente faz alguma coisa, essa consciência tem um sininho, balança lá e a gente fica incomodado, né? Perturbado com aquilo que você fez, que você acha que pesou sua consciência, te perturbou. Então essa lei está na nossa consciência. Então retomando aqui essa pergunta 631, que ela pergunta, vou fazer de novo a pergunta: o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é o mal? Nós mesmos sabemos distinguir isso? O que vocês acham? Claro que sim, né? Nós somos seres racionais, seres inteligentes. Então Deus nos deu a inteligência para que a gente soubesse distinguir o bem do mal. A resposta é a seguinte: sim, quando ele crê em Deus e o quer saber, Deus lhes deu a inteligência para discernir um do outro. E ainda tem mais. Lá no Evangelho, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, aliás, fala que Jesus nos disse: vede o que gostaria que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis. Então, se a gente ainda tiver dúvida se aquilo que a gente está fazendo é bem ou se aquilo que a gente está fazendo é mal, ainda tem esse teste, né? Será que eu estou incomodado com isso? Será que isso está me perturbando? Será que se eu recebesse isso, eu ia achar bom? Será que se fosse comigo, eu estaria satisfeito? Então, se nós fizermos essas perguntas, nós não vamos nos enganar. Se nós fizermos ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para conosco, aí sim a gente vai ter certeza se nós estamos agindo bem ou se nós estamos agindo mal. Se nós estamos agindo de acordo com as leis de Deus ou se nós estamos afastando das leis de Deus. Aí, seguindo aqui nosso roteiro do Livro dos Espíritos, por que o mal está na natureza das coisas? Eu falo do mal moral. Deus não poderia criar a humanidade em melhores condições? O Allan Kardec perguntou: por que Deus criou o mal? Se ele podia ter criado tudo perfeito, né? Por que ele ia criar o mal? Vamos ver qual é a resposta? Já te dissemos. Os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Tanto pior para ele se toma o mal. Sua peregrinação será mais longa. Se não houvesse montanhas, o homem não poderia compreender que se pode subir e descer. E se não houvesse rochedos, ele não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência e para isso é preciso que ele conheça o bem e o mal. Por isso há a união do espírito e do corpo. Essa pergunta aí, ela é muito similar a uma passagem que tem lá no Evangelho, né? É necessário que haja o escândalo, mas ai de quem cometa esse escândalo.
é mais ou menos a mesma coisa, né? Deus criou o bem e o mal, criou o mal, aliás, né? Para que nós pudéssemos fazer nossas escolhas, porque nós recebemos também o livre-arbítrio, né? Que é o nosso direito de escolher. Se a gente escolher o bem, melhor para nós. Se nós escolhermos o mal, ai de nós, vamos ter que fazer um caminho mais longo, com muito mais dificuldades, né? Vamos demorar muito mais a chegar a evoluir, né? Digamos assim. Então agora nós vamos para a pergunta 640 do Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpado no mesmo grau? Sim, né? Não vemos a resposta aqui, mas sim. Porque tudo que vale é a nossa intenção. Se você se compraz com o mal, você já está fazendo o mal. A resposta: é como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando-a pronta, ele a usa. É que aproveita e que o faria ele mesmo se pudesse ou se ousasse. Isso parece muito aquela questão da pessoa que mandou uma outra pessoa cometer um assassinato. Ela pagou para a pessoa matar uma outra pessoa. Ela não matou, né? Ela não pegou a arma, ela não fez nada, mas ela pagou para aquilo. Aquela pessoa é culpada? Com certeza, né? Porque ela foi a mentora daquele mal, talvez até muito mais do que a pessoa que foi lá, recebeu o dinheiro e cometeu a ação, né? Como se tudo é a nossa intenção, tudo, o pior, nós somos julgados pelas nossas intenções boas ou pelas nossas más intenções. Pergunta 643. Haverá pessoas que pela sua posição não têm a possibilidade de fazer o bem? Existe alguém que não possa fazer o bem? Será que dentre nós não existe alguma pessoa que seja muito deficiente, muito pobre, muito simples, que ela não possa fazer o bem? Lembrando, né, que é esse bem? Que o bem, ele é o pensamento, ele é uma ação, ele é uma oração, né? Se o bem é vibrações positivas, se o bem é aquilo que você doa de você mesmo, né? Uma noite que você dorme no hospital com uma pessoa, uma vibração positiva que você faz para alguém. Será que existe alguém que não tenha condições de fazer o bem? Será que tem essa pessoa? Há quem não consiga fazer o bem? Qual que é a resposta? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará então, em relação com outros homens, para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia a vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas é ser útil na medida do vosso poder, todas as vezes que o vosso concurso pode ser necessário. Então nós não temos essa desculpa, né? Quando nós desencarnarmos e formos chamados lá para prestar contas da nossa encarnação aqui na Terra, vai falar: e aí, você não fez o bem, por quê? Eu não tive oportunidade, eu era muito pobre, eu não tive cultura, eu não tive ensinamentos, eu não tive oportunidade de fazer o bem. Nós não temos essa desculpa, porque todos nós somos capazes de fazer o bem, porque o bem, ele é um pensamento, né? Você age pelo pensamento, mesmo que você seja uma pessoa que esteja presa a um leito lá na sua casa, sem poder sair, sem poder se mexer, você pode emitir um bom pensamento. Você pode fazer uma oração para uma outra pessoa. Então, não existe ninguém que não possa fazer o bem. Então, seguindo aqui as nossas perguntas, o meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? As pessoas os espíritos, né, que encarnam em famílias com mais complexidade, aquelas famílias onde o pai é alcoólatra,
a mãe é alcoólatra ou é prostituta, lá na família deles tem muita droga, muita desarmonia, muita briga, muita intriga. Esse meio, ele atrapalha esse espírito a fazer o bem? Olha a resposta. Vou ler de novo a pergunta. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para ele a fonte primeira de muitos vícios e crimes? Fonte primeira é o que vai levar ele primeiro a cometer crimes e vícios? Sim. Mas isso ainda é uma prova escolhida pelo espírito, em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Ou seja, nós escolhemos, quando estávamos lá no plano espiritual, nós falamos, não, eu quero nascer lá naquela família, eu quero aquela mãe lá, aquele espírito atrasado, rebelde, viciado, eu quero nascer lá naquela família. Nós escolhemos. Só que quando chega aqui, a gente esquece. Aí quando chega aqui, a gente reclama. Por que eu nasci nessa família? É uma família desarmoniosa, eu não vou ter a menor condição de me melhorar aqui. A gente esquece de que fomos nós que escolhemos. Mas aí vem a pergunta 645. Quando o homem está, de alguma forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Esse espírito que encarnou nessa família, né, cheia de vício, bebidas, droga, prostituição, o mal para ele lá naquele ambiente é irresistível? É um arrastamento irresistível? Ele pergunta aqui, né? Se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Resposta: arrastamento sim, né? É uma dificuldade. Irresistível não. Porque no meio dessa atmosfera de vício, encontras algumas vezes grandes virtudes. Esses são espíritos que tiveram força para resistir e se tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre seus semelhantes. Então quer dizer que os espíritos que reencarnam em famílias complexas, em meios difíceis, foram escolhas. Eles pediram. Mas quando chega aqui, é difícil, mas se ele consegue se sobressair, se ele consegue não se viciar, não fazer parte daquele meio, resistir ao mal que existe ali naquela atmosfera, e ainda mais, ele ainda consegue influenciar essas pessoas para o bem. Muitos, às vezes, conseguem tirar, né, os irmãos ali daquele meio. Se o pai, a mãe são drogados, são viciados, vivem em um ambiente pesado, ele às vezes ainda consegue fazer com que os irmãos não façam parte daquele vício. Então, é um mal quase irresistível, mas não irresistível. Tem uma outra pergunta lá atrás que eu pulei, que é uma pergunta muito interessante. Não fazer o mal é suficiente para o espírito progredir? Para eu progredir, basta eu não fazer o mal? Eu ficar lá estacionado, eu não faço mal para ninguém, eu não atrapalho ninguém? Resposta: não. É preciso que faça o bem, no limite de suas forças, pois cada um responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, só não fazer o mal não é suficiente. Além da gente não fazer o mal, nós ainda temos que fazer o bem no limite das nossas forças. Ou seja, nós temos que esforçar, a gente tem que se mexer, sair da nossa zona de conforto para fazer o bem. E o bem que a gente faz hoje é nada, nós não fazemos praticamente nada, a gente não se esforça. Então essa pergunta, ela deixa isso bem claro. Não, é preciso que faça o bem, não adianta só não fazer o mal, no limite das suas forças, pois cada um responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então nós temos oportunidade todos os dias de fazer o bem, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família. Todos nós temos oportunidade de fazer o bem. E nós temos que aproveitar essas oportunidades e fazer o bem. Porque senão a gente vai perder essa oportunidade e talvez não vamos ter outra. Agora vamos aqui para a última pergunta.
O mérito do bem que se fez está subordinado a certas condições, dizendo melhor, há diferentes graus no mérito do bem. O mérito do bem, a resposta, né? O mérito do bem está na dificuldade. Não há mérito em fazer o bem sem trabalho. E quando nada custa, Deus tem mais em conta o pobre que reparte seu único pedaço de pão do que o rico que não dá senão seu supérfluo. Jesus disse a propósito do óbolo da viúva. Aquele bem que dá trabalho, né? Aquela noite que você dorme lá no hospital com um parente seu, que você perde o sono, que você fica agoniado. Aquele bem, sim, ele é meritório. Agora, aquele dinheiro que você dá lá para a pessoa que está te pedindo na rua, aqueles R$10, não tem mérito, não teve esforço, não teve dificuldade. Então, mais meritoso ainda é fazer o bem com esforço, como disse a resposta aqui, no limite das nossas forças. Bom, então eu vou encerrando por aqui, são muitas perguntas sobre o bem e o mal. Depois, quem quiser olhar o livro dos Espíritos, né, como eu já disse, é o livro 3, o capítulo 1, o bem e o mal. Começa na pergunta 629 e vai até a pergunta 646. Há outras perguntas que eu pulei por conta do nosso tempo, mas vocês podem estudar esse capítulo, rever essas perguntas e essas respostas. Então, vamos aproveitar a oportunidade que nós temos de fazer o bem, vamos aproveitar a nossa encarnação, né? Vamos aproveitar esse momento de pandemia, que é um momento de muitas dificuldades, e repensar, né, se nós estamos realmente fazendo o bem, se nós estamos pelo menos tentando fazer o bem. Então tem uma mensagem aqui que diz, treine praticar o bem. Então vamos treinar praticar o bem. Vamos tentar, né, todos os dias praticar esse bem. Boa noite, amigos, fiquem com Deus, muito obrigada pela oportunidade de conversar, de estar aqui de novo com vocês e boa noite a todos, até a próxima. Fiquem com Deus, boa semana. Obrigado, Meire, oportunas as palavras, sábios os ensinamentos. Então agora só nos resta pedir à espiritualidade maior que nos dê a oportunidade e a força para colocar tudo em prática. E agora é a hora daquela mensagem para cada um de nós, para a reflexão interior de cada um de nós, na Agenda Cristã, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo espírito de André Luiz, e quem faz a leitura da Agenda Cristã para nós hoje é a irmã Lúcia. Lúcia. Boa noite. A leitura de hoje é da Agenda Cristã, capítulo 14, intitulado Enquanto. Busque agir para o bem enquanto você dispõe de tempo. É perigoso guardar uma cabeça cheia de sonhos com as mãos desocupadas. Acenda sua lâmpada enquanto há claridade em torno de seus passos. Viajor algum fugirá às surpresas da noite. Ajude o próximo enquanto as possibilidades permanecem de seu lado. Chegará o momento em que você não prescindirá do auxílio dele. Utilize o corpo físico para recolher as bênçãos da vida mais alta, enquanto suas peças se ajustam harmoniosamente. O vaso que reveste essências sublimes ainda espalha perfume depois de abandonado. Dê suas lições sensatamente na escola da vida, enquanto o livro das provas repousa em suas mãos. Aprender é uma bênção, e há milhares de irmãos não longe de você, aguardando uma bolsa de estudo na reencarnação. Acerte suas contas com o vizinho, enquanto a hora é favorável. Amanhã, todos os quadros podem surgir transformados. Ninguém deve ser profeta da morte e nem imitar a coruja gorenta. Mas, enquanto você guardar a oportunidade de amealhar recursos superiores para a vida espiritual, aumente os seus valores próprios e organize o tesouro da alma, convicto de que sua viagem para o outro gênero da existência é inevitável. Essa é a nossa leitura para reflexão
E que todos tenham uma boa noite e uma ótima semana. E que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Muito obrigado, Lúcia. Cada um de nós agora pega a carapuça, né? Coloca a carapuça na cabeça, refletindo acerca da mensagem que você escolheu. Nós já estamos encaminhando para o momento do passe magnético curador e a fluidificação das águas. Então vamos novamente harmonizar o nosso ambiente com a música. Eu convido outra vez o irmão Esdras para executar mais uma música para a gente harmonizar o ambiente para o passe magnético curador. Esdras. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar em mim. Irmãos, nós todos somos filhos do mesmo Deus, juntos pois caminhemos na paz que vem dos céus. A começar em mim, prometo a Deus, Senhor, que a cada passo que der e seja onde for, a cada momento estarei vivendo em plena paz e amor. Haja paz na terra, a começar em a começar Obrigado, Esdras. E agora, com esse ambiente completamente harmonizado, nós convidamos o irmão Pedro, que é do grupo mediúnico da casa, para conduzir o passe magnético curador e a fluidificação das águas. Pedro. Prosseguindo as atividades da noite, nós vamos passar agora para a sessão do nosso passe magnético, solicitando aos nossos companheiros a colocação do copo ou mesmo de uma garrafa próximo ao aparelho para que a espiritualidade possa fluidificar esta água e assim possamos equilibrar as nossas mentes, as nossas emoções, elevar os nossos pensamentos, rogando ao nosso Pai o amparo, a proteção e o carinho para todos nós. Oportunidade que nós vamos fazer um pedido especial para os nossos companheiros da nossa casa, Romildo, Sr. João, Dona Terezinha, Dona Dalíria e tantos outros, Pai, que neste momento estão passando por dificuldades no que se diz respeito à saúde do corpo, à saúde da matéria, que eles possam ser beneficiados através das nossas vibrações, nosso amor, do nosso carinho, em função do restabelecimento da saúde de todos. Deus nosso Pai, que tem de poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado arrependimento, o Espírito da verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores espalhar por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará nossas almas o espelho onde refletirá a vossa doce e querida imagem. Que esta prece seja revertida em bênção, em paz, em equilíbrio, em harmonia, envolvendo a todos nós, necessitados, Pai, do seu amor, do seu carinho, nos fortalecendo na nossa jornada. Principalmente aos que nesse instante estão em dificuldades com a saúde da matéria e do espírito, tendo em vista o acometimento da pandemia que assola não só o nosso querido Brasil, mas de certa forma o planeta Terra. E assim, Senhor, agradecidos pela oportunidade, pelo equilíbrio, confiantes e conscientes na presença desses abnegados trabalhadores, nos auxiliando, nos fortalecendo, encerramos a nossa prece, o nosso tratamento com a sua bênção, com o seu amor, com o seu carinho, envolvendo todos nós na sua santa e doce paz. Que assim seja. Já tratados os males morais, materiais e espirituais, estamos encaminhando para o final da nossa reunião dessa noite. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma feliz semana, uma semana de muita luz e muita paz. E para fazer a oração de encerramento da nossa reunião de hoje, eu convido o irmão Lázaro. Uma boa noite a todos. Irmãos, queridos irmãs, vamos agora agradecer ao Senhor por esta reunião que tivemos. Obrigado, Senhor Deus, por todas as graças que nos foram enviadas neste momento de preces em que nossos espíritos entraram em comunhão convosco. Obrigado, Mestre Jesus, pelos teus mensageiros de luz que nos enviastes para nos socorrer, nos auxiliar no enfrentamento de todos os males e nos orientar também em nossos caminhos. Obrigado, amado Mestre Jesus. Que assim seja.